Umas 3 semanas atrás, estávamos iniciando a quaresma com a quarta-feira de cinzas. E eu até dizia para quem estava participando daquela missa que nós não podemos esquecer que nós estamos nesse tempo da quaresma. Que o tempo vai passando, né? São 40 dias, a tendência nossa é esquecermos. E quando a gente esquece, a gente vai deixando as coisas tudo de qualquer jeito. Mas o espírito quaresmal, aqueles 40 dias que levou Jesus ao deserto para rezar, e ali foi tentado pelo demônio e ele venceu o demônio, isso deve estar impregnado dentro do nosso coração, para que nós caminhemos até a Páscoa, sabendo que a nossa vida é uma luta diária, e que nós precisamos estar sempre com o Senhor. Porque senão são tantas atividades, tantas coisas que nós vamos vivendo nesse mundo, nesse vale de lágrimas, que a nossa tendência é esquecer. Hoje, a liturgia, a igreja nos coloca como propósito para nós vivermos intensamente essa quaresma, a palavra de Deus. Nós somos cristãos e nós necessitamos da palavra. Precisamos nos alimentar dessa palavra de Deus. Ela será o sustento para nós caminharmos até chegarmos ao céu. Interessante que os fariseus, os doutores da lei naquele tempo estavam pensando que Jesus estava querendo destruir ou tirar a palavra, os ensinamentos que a Torá, durante tantos anos, os judeus seguiam. E Jesus ele começa hoje o evangelho dizendo: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não, eu não vim para abolir, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Interessante que todos os dias eu costumo trazer a Bíblia. Logo hoje eu não trouxe porque eu não sei onde ela está, mas eu vou encontrar. E quando eu perco a Bíblia eu fico meio que desconfortado, né? Eu fico desorientado se eu ficar sem a Bíblia. Porque é a palavra de Deus que me orienta. É ela que me alimenta. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão constantemente lendo. As pessoas leem jornais, as pessoas leem livros, revistas, até a própria internet ela proporciona a leitura ou a escrita, né? É o Facebook, onde as pessoas estão ali digitando e conversando um com o outro. São os e-mails que são enviados. Essa forma de relacionamento de forma tão virtual, onde as pessoas elas não estão presentes, mas se tornam presentes à distância, mas não estão presentes. Mas as pessoas vão se comunicando. Só que hoje, a pergunta que fica para nós é a seguinte: nós que estamos nessa caminhada quaresmal, nós precisamos parar e pensar, e nos perguntarmos a nós mesmos: o que é que eu leio? E o que é que eu ouço? Porque não basta somente ler, não basta somente mandar mensagens. Que tipo de mensagem é que eu mando? E que tipo de conversação é que eu tenho? O que é que eu leio? Hoje a palavra de Deus nos diz assim no Deuteronômio: agora Israel, agora eu digo diferente, agora cristãos que estão aqui participando dessa missa, cristãos que estão me ouvindo ou me assistindo, ouve, Deuteronômio 4, versículo 1. Ouve as leis e os decretos que eu vos ensino,
a cumprir, para que fazendo o vivais, está vendo? Nós só vamos viver, só iremos vivermos se nós ouvirmos essa palavra, lermos essa palavra. E nós só iremos entrar na posse da terra prometida, porque o povo de Israel, eles estavam indo para uma terra prometida. Estavam se deslocando para a terra onde emana leite e mel. Nós agora, é diferente com Jesus Cristo, nós caminhamos agora para uma terra, a grande terra, a terra prometida para todos nós, o céu, o novo céu e a nova terra, aonde os santos que foram canonizados já se encontram lá. E eles foram aqueles que, ao passar a vida aqui na terra, eles não se desviaram daquilo que a palavra dizia, daquilo que a palavra ensinava. Caíram, levantaram e caíram, mas eles nunca deixavam de ter como palavra, para que eles pudessem caminhar a palavra de Deus. Eles entraram, agora eles estão lá aguardando-nos, aguardando vocês dois, aguardando a senhora que está aqui na frente, aquela que está lá no fundo, os últimos que estão lá. Eles nos aguardam, intercedendo por nós diante de Deus e pedindo para que nós não nos desviemos da palavra aqui. Porque tomemos cuidado, gente. Tem muita palavra por aí, viu? Tem muita. Nos Facebooks, nos e-mails, nas revistas, nos livros, tem muita palavra. Tem muita gente dizendo muita coisa. Tem muitos mestres. É interessante que no tempo de Jesus tinha muitos mestres. E cada mestre tinha os seus seguidores, né? Tanto que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel ele faz aquele discernimento no que diz respeito àquela seita que eles achavam que estava aparecendo ali, que era o cristianismo, né? Que eram os cristãos que estavam surgindo. Aí ele diz assim: olha, você se lembra que surgiu um tal de Teudas, com mais de 400 homens que seguiram? Aí ele diz assim: mas cadê Teudas? E cadê os seguidores de Teudas? Sumiram tudo. E você se lembra que teve um Judas, não é Judas Iscariotes, né? Judas era um nome tão comum naquele tempo. Ele também surgiu com um monte de seguidores. Cadê? Aonde está Judas? E cadê os seus seguidores? Desapareceram todos. Mas quando ele mostra os seguidores de Jesus Cristo, ele diz assim: olha, esses daí, ó, não mexe não. Vamos esperar. Se for de Deus, vai permanecer. Se não. E hoje nós vivemos num mundo onde se tem muitos seguidores. Só vejo gente falando assim: olha, eu tenho 1000 e tantos seguidores. Vocês já ouviram falar isso? Os meus seguidores já chegaram a mais de 5.000. Aí tem outros que dizem assim: já são tantos seguidores que eu não sei nem mais, não dá nem mais para saber quem são os meus. Olha, os meus. Gente, mas são tantos mestres, são tantos seguidores, que às vezes eu me pergunto: e o mestre está onde? E o mestre Jesus? Porque cuidado com os mestres que você anda seguindo. Porque o seu mestre,
ele pode te enganar. Com uma palavra muito bonita. Às vezes o seu mestre, ele pode estar falando coisas que é da cabeça dele. Que às vezes pode até ser que não seja nem da igreja, mas é da cabeça dele. O nosso mestre é Jesus. Na aclamação ao evangelho que foi cantada, eles pegaram hoje o capítulo 6, do versículo 63 a 68, do evangelho de São João, que diz assim: Senhor, Pedro fala, tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. Só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. Só tu, Senhor. Só tu. E como é que nós vamos entender que Jesus só tem palavra de vida eterna se nós não pegamos a sua palavra para lermos? Se nós não pegamos a sua palavra e ouvimos na liturgia, como está sendo celebrada aqui, agora. Se nós não pegamos e ouvimos a sua palavra que é proclamada hoje através de Bento XVI, que é o representante maior da igreja que nós servimos e que nós estamos. Só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. Por isso que eu estou dizendo, nessa caminhada quaresmal que nós estamos fazendo, hoje é o dia de nós pegarmos a palavra e colocarmos ela num lugar bem devido, bem no centro do nosso coração. Não é da casa, não. É do coração. No livro de Ezequiel, eu sempre acho interessante essa palavra de Ezequiel. Depois vocês pegam, Ezequiel capítulo 3. Ele diz o seguinte, Deus falando para o profeta Ezequiel: Filho do homem, pega essa palavra, come, rumina ela dentro de você, guarda tudo que está ali, enfia. Em outro momento ele vai dizer: enfia, coloca dentro, e depois vai falar para os outros. Porque veja que a continuação desse livro do Deuteronômio hoje é versículo 6. Vou ler de novo o versículo 1, olha: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida. Depois, o versículo 6, ele diz: Vós os guardareis e o poreis em prática. Está vendo? Não é ler a palavra para ficar descobrindo coisas e trazendo interpretações assim, e iluminações grandes, e tentando descobrir ali se Jesus, quando caminhava, né, ele estava de sandália ou era descalço. Aí fica tentando encontrar ali essas curiosidades. Não, é preciso ouvir, ler, ouvir a palavra para pô-la em prática. E no final ele vai dizer: e ensina aos teus filhos e netos. Ó, de geração a geração, ensina-os aos teus filhos e aos teus netos. Depois que você pega essa palavra, guarda ela no coração. E aqui tem uma promessa maravilhosa hoje. Ele diz que aqueles que praticam, ele diz no final, Jesus, né? Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus.